Olá pessoal, tudo bem? No dia 17 de setembro, uma ação da inteligência israelense deixou o Líbano ali em condições muito precárias. Mais de 5 mil pagers, equipamentos de mensagem muito utilizados aí há 10, 15, 20 anos atrás, começaram a explodir na cintura, nas mãos ou no rosto das pessoas que utilizavam esses equipamentos. No dia 18 também, uma série de outros equipamentos como o Walk Talk começaram a explodir da mesma maneira. Nesse sentido, a discussão que nós faremos hoje é justamente se esta crise, né, ou se a guerra dos pagers seria o início de uma confrontação total entre Israel e o Hezbollah. Então essa vai ser a nossa discussão de hoje. Então, para resumir o fato, no dia 17 de setembro, relatos de equipamentos eletrônicos como pagers que começaram a explodir na cintura, nas mãos, atingindo os rostos, as pernas, o abdômen das pessoas, foi muito grande essa notícia no Líbano e começaram a associar essa explosão a um conjunto de equipamentos comprados pelo grupo libanês Hezbollah há uns 5 meses atrás. Esses equipamentos eles foram pensados pelo grupo libanês como uma alternativa para não permitir o processo de geolocalização dos telefones celulares do grupo xiita. Então, utilizando os pagers ou os walk-talks, isso diminuiria muito o rastreamento por geolocalização dos celulares. Só que, por incrível que pareça, esses instrumentos comprados pelo grupo libanês de uma empresa que tem sede em Taiwan, a Apollo, e que também fabrica esses equipamentos na Europa, começaram a explodir de um dia para o outro. E pareceu que era uma ação concertada. E de fato foi uma operação planejada. O governo israelense ainda não admitiu, mas existem indícios claros que o Mossad estaria por trás desse processo. Que de alguma forma ou de outra, há 5 meses atrás, sabendo a informação da compra desses equipamentos, algumas hipóteses dizem que eles podem ter interferido na cadeia de produção e colocado algumas gramas de explosivo muito potente dentro desses dispositivos, ou que ainda eles conseguiram hackear esses dispositivos, elevando a temperatura das suas baterias, levando também a sua explosão. Não temos clareza ainda de como que isso aconteceu, mas que o que chama atenção, aliás, é a maneira arrojada e avançada que essa ação foi pensada e executada. Ela gera dois desdobramentos. Um desdobramento do ponto de vista estratégico e tático e um outro desdobramento do ponto de vista moral. Do ponto de vista estratégico e tático, é impressionante a ação. Nós estamos falando que só no dia 17 de setembro nós tivemos 12 mortos e 4 mil feridos. E no dia 18 de setembro, as informações que nós temos até agora do Ministério da Saúde do Líbano é que são 20 mortos e 400 feridos. Então é uma ação muito impressionante que a princípio tinha como objetivo afetar, na iminência de uma guerra contra o Hezbollah no Líbano, a capacidade dos postos de comando e controle articularem suas ações. Porque a partir do momento que esses equipamentos começam a explodir, a ferir as pessoas que os usam, né, que matam as pessoas que os usam, uma confusão danada iria acontecer. E ao acontecer essa confusão, o grupo, no meio de uma guerra, teria que mudar de forma de comunicar. E provavelmente usariam os celulares. E ao usar os celulares, eles seriam também geolocalizados, o que favoreceria muito a artilharia israelense, a aeronáutica israelense, atacar posições do Hezbollah
no Líbano. Então, do ponto de vista tático, estratégico da guerra, é muito impressionante a ação que o exército israelense, que o serviço de inteligência israelense fez. Por quê? Porque ele traz o elemento surpresa de maneira a desarticular quase que por completo a capacidade de comunicação desse grupo com suas forças em campo. Agora, essa ação aconteceu sem uma invasão por terra, o que indica provavelmente que o grupo libanês, o Hezbollah, tenha começado a desconfiar de algo diferente. E Israel, não podendo aguardar até o momento de uma ação mais contundente por terra, prefere de maneira preemptiva já acionar e gerar ali uma confusão danada dentro das forças ligadas ao Hezbollah, né? É muito impressionante porque o alcance dessa ação e os efeitos dela geram ali pânico generalizado, gera ali, né, um fator importante para a guerra híbrida e psicológica. Então, mesmo que a ação não tenha ocorrido no momento ideal, que seria no momento de uma ação por terra de Israel contra o Hezbollah, ela tem um outro desdobramento, que afetar o psicológico das partes envolvidas, afetar o psicológico da população civil libanesa, que também foi afetada por essa ação. Então, do ponto de vista militar, essa é uma ação muito impressionante. Mas, por outro lado, temos que levar em consideração também aspectos ligados ao direito internacional, ao direito humanitário e ao ethos da guerra, né? Por quê? Porque dentro do entendimento do direito internacional, quando duas forças, né, interagem numa guerra, é necessário deixar de lado e poupar os civis. Numa ação como essa, em que Israel coloca, né, explosivos ou hackeia equipamentos de maneira a explodi-los, sem ter controle, certeza de quem vai ser afetado com a ação, isso é, o alvo da ação, não é possível ter clareza, certeza, se é um agente do Hezbollah ou se são civis que usam esses equipamentos, essa ação deixa de ser eminentemente uma ação contra forças militares e começa a acertar os civis. E isso, do ponto de vista da guerra, do direito humanitário e dos direitos humanos, isso é um problema gravíssimo, porque vira uma loteria, de certa forma, quase que uma ação terrorista contra a população civil. Quando a gente observa, né, que 4.000 estão feridos, 12 mortos no primeiro dia, 20 mortos no segundo dia, mais de 400 feridos, e de acordo ainda com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 250 em estado grave, os feridos em estado grave, isso revela o tamanho do estrago. Então, a ação, ao não separar claramente quem é o alvo principal e levando também, né, o desdobramento disso para os civis, gera uma situação negativa demais para os civis libaneses e para Israel, né? E tem um outro desdobramento que eu acho que o governo israelense deve avaliar. A partir de hoje, como estarão as pessoas a optarem por comprar dispositivos eletrônicos israelenses? Será que elas estarão tranquilas de que esses dispositivos estarão isentos de algum tipo de elemento de monitoramento? Será que esses dispositivos não terão algum elemento explosivo? Então, isso revela o grau de avanço tecnológico, de espionagem, né, que a inteligência israelense possui e como que isso pode estar presente, né, em vários equipamentos eletrônicos vendidos por Israel. Então isso também gera um problema grave no futuro, quando empresas, indivíduos forem optar por equipamentos israelenses em razão do grau de presença, de monitoramento, de intervenção que a tecnologia israelense consegue impor a esses equipamentos. E a questão final que eu gostaria de apresentar é se isto poderia gerar
uma guerra generalizada entre Hezbollah e Israel. Existe um trabalho intenso das Nações Unidas, do governo americano, do governo egípcio, de várias partes, para tentar diminuir o calor do momento. Mas uma coisa é certa: como boa parte do operativo xiita, do Hezbollah, foi atingido com a ação, uma resposta vai acontecer. Nós já estamos observando movimentação de tanques Merkava para o norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Já estamos observando também uma retórica mais violenta do grupo libanês. E existe, de fato, uma preocupação grande da guerra sair de Gaza e agora ir para a fronteira norte de Israel, o sul do Líbano, e iniciarmos uma nova realidade muito tensa no Oriente Médio, que seria uma guerra no nível do que aconteceu em 2006 entre Israel e Hezbollah, mas hoje num perfil muito mais destrutivo, num perfil muito mais violento. Então vamos aguardar para ver como que essa situação ela pode ser desdobrada nos próximos dias e torcendo para que a fervura possa abaixar, diminuir e uma saída mais aceitável para esse dilema possa ser alcançado. Um abraço a todos.